Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um. Dinheiro na mão é vendaval, principalmente quando ele está num sistema de juros compostos. Na aula de hoje você vai saber mais sobre esse regime de juros. Se liga aí! Olá, terráqueos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre juros compostos. É um dos dois tipos de regimes que são estudados no ensino médio. O outro é juros simples, mas aqui a gente não vai adentrar no regime de juros simples porque ele não é utilizado nas transações financeiras, no mercado financeiro como um todo. Somente é usado os juros compostos. Tanto é que nas faturas de cartões de crédito, em qualquer empréstimo que você fizer ou aplicação financeira, nunca que vão dizer, isso aqui está sendo tratado em regime de juros compostos ou em regime de juros simples, porque na verdade tudo é sempre juros compostos, ok? Essa fatura que eu estou mostrando para vocês é uma fatura minha do Hipercard, do dia 3/8, com vencimento no dia 13/8, no valor de quase R$ 800. Bom, nesse período do dia 13/8 está acontecendo uma pandemia, é isso mesmo, do coronavírus, você deve ter ouvido falar já. E aí tá muita gente muito lisa, sem dinheiro, desesperado, muitos tiveram desempregados, enfim. E aumenta aquela ânsia, aquele desejo, aquela tentação de efetuar o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Veja que nessa minha fatura, o pagamento mínimo, se eu quisesse fazê-lo, é no valor de R$ 125,86, bem distante do valor de R$ 798,07, que é o valor total da minha fatura. É tentador, não é? Mas, gente, jamais, never, nunca, em hipótese alguma, efetue o pagamento mínimo da sua fatura. Porque os juros do cartão de crédito, gente, ele é muito alto. Veja que nesse caso do Hiper é de 13,33% ao mês, o que equivale a 358,35% ao ano. E se você não efetuar o pagamento mínimo, se você simplesmente deixar de pagar a sua fatura, porque você realmente não tem nenhum mínimo para pagar, lá nas linhas bem miudiquinhas, fonte 3,5, existem algumas informações sobre o atraso. Essas informações dizem que, além desses juros máximos do financiamento de 3,33%, também é cobrado outros impostos, juros moratório de 1% ao mês, capitalizados diariamente, multa de 2% sobre os valores em aberto, outros impostos e juros sobre as novas compras que você vier a fazer. Então, são muitos outros juros além desses 13%. E se você acha que 13% não é nada, a gente vai fazer os cálculos aqui para você ver quanto que isso iria gerar de prejuízo para você se você deixasse de pagar essa fatura ao longo dos meses. Antes disso, vamos entender alguns conceitos básicos da matemática financeira. O primeiro deles, que eu já falei muito agora no início da aula, é o juro. O juro nada mais é do que um valor em reais, em euro, em dólar, enfim. É um valor em dinheiro que se paga ou se recebe por um empréstimo ou uma aplicação financeira. Então, você tem um dinheiro lá inicial, um capital inicial. Deixa eu trocar a caneta aqui pela branca, que fica mais fácil. Então, você tem um capital inicial, um dinheiro inicial que vai ser investido ao longo do tempo. E ao longo do tempo vai correr juros, vai correr rendimento esse valor investido. Ou se você não tiver investido, mas você tomou emprestado, e aí depois de um tempo você vai pagar esse valor que você tomou emprestado, ele vai correr juros. Então, vai ser acrescido a esse valor inicial um juros, um valor em reais, ok? Esses juros, ele é gerado a partir de uma taxa, de um imposto. Por isso que taxa, por isso não, né? Provavelmente, na verdade, a taxa é representada pela letra I, de imposto. É um percentual,
ou seja, uma porcentagem de juros que vai ser cobrado ao longo de um período, seja de um empréstimo ou de uma aplicação financeira que vai ter rendimento de juros. Então, esses juros aqui, ele vai ser gerado a partir de uma aplicação de uma porcentagem, ok? Isso tudo vai acontecer ao longo de um tempo, representado normalmente pela letra N. Eu não faço ideia porque representam com a letra N. Deve ser de nunca que eu vou conseguir terminar de pagar esse empréstimo. Só pode, né? Mas, enfim, esse prazo, esse tempo é um prazo, um período em que vai ocorrer esse empréstimo, essa aplicação financeira. Atenção a um detalhe. A taxa de juros, ela pode ser cobrada ao dia, ao mês, ao ano, à semana, ao biênio, ao triênio, enfim. Os períodos de cobrança, eles variam dependendo da aplicação financeira, ou do empréstimo, ou da empresa, ou do cartão, enfim. Depende de cada, como é que eu posso dizer, cada investidor, de cada empresa, enfim, de cada instituição financeira. Inclusive, por exemplo, a Nubank, que é uma instituição de pagamentos, o rendimento do dinheiro que fica lá guardado, ele rende ao dia, são remunerações diárias, ok? A poupança de bancos, por exemplo, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ele tem remuneração mensal, o rendimento é ao mês. O cartão de crédito, como o Hiper, o rendimento também é ao mês, ok? Esse tempo aqui, ele sempre tem que ser exatamente na mesma unidade do tempo da taxa. Então, se eu estiver trabalhando com taxa ao dia, esse tempo tem que ser ao dia. Se eu estiver trabalhando com taxa ao mês, esse tempo tem que ser em meses, ok? Então, cuidado quando vocês estiverem resolvendo questões de juros compostos ou juros simples. Sempre a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo que o período, que o prazo do investimento ou do empréstimo. Sempre. E sempre tem que ser a mesma unidade de tempo, a mesma unidade de medida. Se você colocar uma taxa ao mês e colocar um prazo ao dia, por exemplo, ou ao ano, vai dar errado, ok? Bom, também nós temos um conceito bastante utilizado na matemática financeira, que é o de capital, representado pela letra C, C de capital. E o que é esse capital? É o dinheiro inicial que está sendo investido, que está sendo aplicado ou que está sendo tomado de empréstimo, ok? E quando esse dinheiro inicial que você tomou emprestado, ele começa a render juros e aí vai virar uma montanha de dinheiro que você vai ter que pagar no final do prazo do empréstimo ou que você vai receber no final do prazo da aplicação financeira. Essa montanha aqui é o que a gente chama de montante. O montante nada mais é do que a soma do capital inicial mais os juros que foi aplicado ao longo do período, ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama de montante, ok? Então, nada mais é do que o dinheiro total, o dinheiro final que você vai receber, o que você vai pagar ao final do período, beleza? Então, esses esses 5 conceitos aqui são fundamentais para vocês entenderem sobre matemática financeira e começarem a operar, a realizar operações de matemática financeira. Vamos voltar agora ao cartão de crédito, ao Hipercard. Veja que minha fatura, lembrando, custava R$800. Estava no valor de R$800. Vamos supor que eu vou deixar para pagar daqui 3 meses. Eu estou lisa, eu fiquei desempregada na pandemia, me mandaram embora. E aí eu estou muito otimista que daqui 3 meses esse coronavírus vai embora, eu vou voltar a ter meu emprego e aí eu vou conseguir pagar.
durante esse tempo, correu juros de 13% ao mês. Esse M é de mês. Então, quanto que vai ficar no final das contas esses R$ 800? Quanto que eu vou ter que pagar? Qual vai ser o montante ao final dos 3 meses? Para resolver isso, vamos fazer igual de ex-cripador. Vamos por partes. Primeiramente, nós vamos entender o que vai acontecer no mês 1. Lembre-se que esse N é de tempo e o tempo aqui está em mês. Inicialmente, o capital inicial é de R$ 800, que é o valor que eu estou devendo. Vai ser aplicado juros de 13% ao mês. Olhem, a taxa de juros está na mesma unidade de tempo que o prazo do pagamento. 13% é a mesma coisa de 13 sobre 100, que quando transformado em fator real, vai resultar em 0,13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 13% de R$ 800. Na aula passada, a gente viu que a proposição D, ela representa uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar por R$ 800. E quanto é 13% de R$ 800? É só fazer 13 vezes 8. 3 vezes 8, 24, coloco 4 e vai 2, 8 vezes 1, 8, mais 2, 10, 104. Portanto, já no primeiro mês, eu vou pagar R$ 104 a mais só de juros por eu ter atrasado um único mês dessa parcela, ok? E quanto é que vai ficar o montante no final das contas? Bom, o capital inicial é R$ 800, que eu estava devendo inicialmente. Houve juros de R$ 104. O montante vai ser 800 mais 104, ou seja, R$ 904. Passado o primeiro mês, no segundo mês, aquele 13% que vai ser aplicado de novo, os segundos juros, porque é no segundo mês de atraso, ele vai ser aplicado em cima de quanto? De R$ 800? Nem se iluda, porque aqui a gente não está trabalhando com juros simples, em que a porcentagem sempre é aplicada ao capital inicial. Nós estamos trabalhando com juros compostos, onde as porcentagens de juros são sempre aplicadas ao montante do mês anterior, do período anterior. É sempre um capital acumulado. Então, os juros vai ser aplicado aqui aos R$ 904, que é o montante do mês anterior. Quanto é 13% de R$ 904? É só fazer 0,13 vezes 904, que dá 117,52. Qual vai ser o montante no segundo mês? 904 mais 117,52 dá 1.021,52. Então, veja que a minha fatura, que era R$ 800, em 2 meses, já foi para mais de R$ 1.020. E no terceiro mês, que é o mês que eu penso que eu vou pagar, que eu acredito que eu vou pagar, os 13% do terceiro mês vai ser aplicado em cima do último montante, do montante anterior, do capital acumulado, que é 1.021,52. 13% de 1.021,52 dá 132,79. Somado a esse capital que eu estou devendo, agora, no terceiro mês, eu vou precisar desembolsar R$ 1.154,31 para poder finalmente pagar a minha fatura, que era R$ 800, ok? Mas se no terceiro mês a pandemia continuou, o coronavírus continuou, o desemprego continuou e eu não consegui pagar a minha fatura. Em um ano, 12 meses depois, somente aquela fatura de R$ 800, quanto será que eu terei que pagar por ela? A gente vai ficar fazendo essa continha uma por uma, 12 vezes? Não, né, gente? Trabalho de corno. Vamos tentar fazer de modo mais rápido, mais fácil, mais simples, de modo mais inteligente. Para a gente resolver isso desse modo mais fácil, vamos entender como que esse modo mais fácil surge. Veja, o primeiro mês existe um capital inicial que eu chamei de C e que vai ser aplicado um juros, uma taxa, um imposto que eu chamo de I em cima desse capital. E imposto, porcentagem de alguma coisa é representado uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar o I da taxa pelo capital C. O montante vai ser o capital inicial mais os juros, que é I vezes C. C mais I vezes C é o meu montante.
Veja que aqui o que está acontecendo? O C, ele se repete nas duas expressões, aqui e aqui. Então, eu vou colocar em evidência para ficar mais fácil a conta lá na frente. Quando eu coloco em evidência, entre parênteses vai ficar 1 mais i. E se eu multiplico, ó, propriedade distributiva, chuveirinho, C vezes 1 dá C, C vezes I dá CI, ou IC, tanto faz. Então, volta a expressão inicial. Eu vou deixar assim, porque vai facilitar as minhas contas lá na frente. C vezes 1 mais I é o meu montante, que é o novo capital em que vai ser aplicado os juros do segundo mês. Então, vai ser aplicada uma taxa I em cima desse novo capital. Como é que eu aplico uma porcentagem de alguma coisa? Eu multiplico essa porcentagem vezes essa alguma coisa. No caso, I, que é o imposto, vezes o capital, o novo capital, que é C vezes 1 mais I. E qual vai ser o montante agora? Vai ser o capital do segundo mês mais os juros que vai ser acrescido a esse capital. Ou seja, C vezes 1 mais I, que era o capital, mais I vezes C vezes 1 mais I, que foi os juros que vai ser acrescido a esse capital. E por que deu C vezes 1 mais I ao quadrado? Vamos fazer igual de ex-tripador, vamos por partes. O que eu tenho inicialmente? C vezes 1 mais I. Em cima disso vai ser aplicado um juros, ou seja, um imposto. Em cima de quanto? De C vezes 1 mais I. E aí, esses juros vai ser acrescido, vai ser somado, adicionado ao capital inicial. Nas duas expressões, se repete C vezes 1 mais I, ó. Então, eu vou colocar C vezes 1 mais I em evidência. E entre parênteses vai ficar 1 mais I. Se eu multiplico, ó, isso aqui, vai voltar à expressão inicial. Quanto é 1 mais I vezes 1 mais I? É 1 mais I ao quadrado. Portanto, aquela expressão toda grandona aqui, ó, é a mesma coisa de C vezes 1 mais I ao quadrado. E eu vou deixar assim para facilitar as minhas contas. Esse é o novo capital do terceiro mês. É quanto que eu estou devendo no terceiro mês. Mas, ao longo desse terceiro mês, vai gerar um novo imposto em cima disso que eu estou devendo. Portanto, I vezes C vezes 1 mais I ao quadrado. Isso vai ser o novo juros, que vai ser acrescido nesse novo capital. Então, eu estou devendo C vezes 1 mais I ao quadrado. E, em cima desse valor de C vezes 1 mais I ao quadrado, vai ser aplicado um imposto I. Em cima disso aqui, tudo. Isso tudo vai gerar um juros e vai ser acrescido no que eu estou devendo, para gerar o meu montante final. Veja que C vezes 1 mais I ao quadrado, ele se repete nas duas expressões. Então, é o que eu vou colocar em evidência. E o que vai ficar dentro do parênteses? Bom, tudo isso daqui é igual a isso aqui. Então, 1 mais, aqui sobrou só o I de diferente, então vai ficar entre parênteses. Quanto é 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I? É 1 mais I ao cubo. Portanto, aquela expressão toda grandona é a mesma coisa de C vezes 1 mais I ao cubo. É isso que eu estou devendo no terceiro mês. Pessoas, olhem só um padrãozinho que a gente consegue identificar aqui. No mês 1, no primeiro mês, qual que era o montante? C vezes 1 mais I. No segundo mês, o montante é C vezes 1 mais I elevado a 2. No terceiro mês, o meu montante é C vezes 1 mais I elevado a 3. O que vocês estão vendo de semelhante? O montante sempre vai se repetir C vezes 1 mais I. O que vai variar é o expoente do 1 mais I. E esse expoente vai variar de acordo com o tempo. É a mesma quantidade do tempo. 1 mês, expoente 1. 2 meses, expoente 2. 3 meses, expoente 3. Portanto, daqui a 12 meses, 1 ano, o expoente vai ser, adivinhem, 12. Portanto, o que eu vou pagar vai ser C vezes 1 mais I elevado a 12. E se eu não souber mais quanto? Eu já perdi a noção do tempo, já perdi as esperanças, eu não sei mais quanto é que eu vou poder pagar. Então, eu vou pagar no mês N. Qual vai ser o cálculo que eu tenho que fazer nesse mês N para saber quanto que eu vou pagar?
C vezes 1 mais I elevado a N. Então, o padrão aqui de crescimento é sempre o capital inicial, que eu estou devendo lá inicialmente, o valor da fatura, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, ao período total que eu vou ficar sem pagar. Isso, então, é a fórmula do montante. É como eu vou conseguir calcular de maneira mais direta quanto que eu vou pagar depois de 12 meses, 24 meses, 48 meses, enfim, o tempo que for, sem precisar fazer a conta mês por mês. Então, veja aqui que no 12º mês, eu vou ter que pagar R$ 800, que é o capital inicial, vezes 1 mais a taxa, essa taxa de 13%, que é a mesma coisa de 0,13, elevado a 12 meses. Isso tudo vai dar R$ 3.467,62. Gente, a fatura era só R$ 800. Olha só o tanto que eu vou ter que pagar depois de um mês. Na verdade, é mais do que esse valor, porque lembrando lá do recadinho que está lá no finalzinho da fatura em fonte 3,5, ainda tem em cima desse valor juros de mora, impostos e outros juros também embutidos além desse valor aqui. Então, vai ser muito mais do que esse valor. Resumindo, juros compostos são juros, as taxas que incidem sempre sobre o montante anterior, sempre sobre o capital acumulado, nunca no capital inicial. E como é que eu calculo isso sem precisar fazendo mês por mês? Bom, para eu saber o montante, o dinheiro total que eu vou ter que pagar ao final de empréstimo ou que eu vou receber após uma aplicação financeira, é só eu multiplicar o capital inicial, o dinheiro inicial que foi emprestado ou que foi aplicado, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Lembrando que taxa e tempo tem que estar na mesma unidade igual. Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano e assim sucessivamente, ok? Essa formulazinha calcula o total do montante que você vai ter que pagar, o que você vai receber ao final de um período de rendimento ou de juros compostos, beleza? Voltando à nossa inadimplência, os R$ 800 a juros de 13% ao mês, ao final de 3 meses, rendeu R$ 1.154,31 para eu ter que pagar para o IPE. E em um ano, R$ 3.467,62. Então, gente, cuidado com o cartão de crédito, porque ele também é dinheiro, ok? Outra aplicação dos juros compostos é na poupança. A poupança ela rende a juros compostos. Esse rendimento normalmente é de 0,5% ao mês, independente se é na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Porém, entretanto, todavia, esse 0,5% ao mês é somente se a taxa Selic tiver maior que 8,5% ao ano. Essa taxa Selic, gente, é uma taxa de juros básica da economia brasileira e ela influencia todas as demais taxas de juros no Brasil. Se ela for menor que 8,5%, aí que está o problema, porque o rendimento da poupança vai ser 70% da porcentagem da taxa Selic. E qual o problema disso? O problema é que nessa pandemia do coronavírus, o governo abaixou a taxa Selic. Ela está tão baixa, que a poupança não rende quase nada. Você está perdendo o seu poder de compra se você deixar o seu dinheiro na poupança. Essa porcentagem de rendimento está sendo mínima. Veja essa matéria que o Bolsonaro diz esperar que a taxa Selic vai cair ainda mais na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco do Brasil. Veja que nessa reportagem já diz que a taxa já reduziu para 2%. E isso é um índice que é o menor patamar histórico do Brasil. Nunca a taxa Selic foi
tão baixa assim. E por que estão fazendo isso? Bom, a ideia é que as empresas aumentam a produção e as pessoas consomem mais. O objetivo é estimular a retomada da economia e sairmos o mais rápido da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. É mais ou menos assim, se você tem um dinheiro na poupança, mas ele não está rendendo nada. Então, não vale a pena você deixar aquele dinheiro na poupança. Vale a pena você aplicar em outro fundo de investimento, ou você fazer uma compra de um móvel, de um carro, enfim. É você fazer qualquer coisa com esse dinheiro, menos deixar na poupança, porque ele não está rendendo nada. É como se você quisesse desestimular que as pessoas guardassem dinheiro e sim gastassem esse dinheiro. E aí faz com que a economia se movimente. Mas vamos imaginar que a poupança ainda está rendendo aqueles belos meios por cento ao mês. Esse meio por cento ao mês, gente, ele significa que se você deixar R$ 100 na poupança hoje, daqui um mês, ele vai ter R$ 100,50. E óbvio, se você deixar R$ 1.000, esse rendimento vai ser maior do que 50 centavos. Então, quanto mais você deixa, mais você vai ter de juros, de rendimento. Agora não, né? Porque você está com uma taxa bem menor que 0,5%. Porque aquela taxa Selic que a gente viu aqui de 2%, essa taxa ela está ao ano. Então, imagina aí, 2% ao ano, quanto que é em um mês. Na próxima videoaula, a gente vai ver como converter essas taxas ao ano para mês e vice-versa. Bom, mas voltando aqui, a pergunta é, para finalizar a aula, quanto tempo eu preciso deixar meu dinheiro na poupança para ter o dobro do dinheiro que eu tenho hoje? Eu não importa quanto dinheiro eu tenho hoje, eu tenho C dinheiros. Quanto tempo eu vou ter 2C dinheiros? Essa é a pergunta. Vamos lembrar como é que é a fórmula de juros compostos. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O meu capital eu não sei quanto é, então eu vou deixar esse C do jeito que está. Mas o montante eu sei que ele tem que ser o dobro do meu capital, portanto, 2C. 2C é igual a C vezes 1 mais a taxa. Lembrem, 0,5% é a mesma coisa de meio dividido por 100, que vai dar 0,005. Por isso tem esse 0,005 aqui. Elevado ao tempo, que é justamente o que eu quero saber. Quanto tempo é esse para que de C eu passe a ter 2C. De R$ 100 eu passo a ter a 200, ou de R$ 1.000 eu passo a ter a 2.000. Não importa quanto dinheiro, mas eu quero saber quanto tempo vai levar para ter o dobro desse dinheiro. E aí, quanto que vocês acham que é? Chuta aí. Pensem antes de eu terminar a questão, quanto tempo vocês acham que tem que esperar? Bom, esse C aqui está multiplicando, passa para cá dividindo, certo? 2C dividido por 1C vai dar 2. 2 é igual a 1 mais 0,005, dá 1,005 elevado ao tempo. Nessa equação, o expoente O é uma variável. Para eu resolver isso, eu preciso aplicar logaritmo. Eu vou aplicar logaritmo de um lado e de um outro para não... para equilibrar a equação e não mudar o valor dessa equação, ok? Bom, no caso aqui eu estou aplicando o log na base 10. Propriedade de logaritmos, esse expoente aqui vai passar multiplicando esse logaritmo. Vai ficar log de 2 é igual a n vezes o log de 1,005. Aí, o log de 1,05, que está multiplicando n, passa para o outro lado da equação, dividindo. E aí, vai ficar n igual ao log de 2 dividido por log de 1,005, ambos na base 10. Faz isso na calculadora e nada mais, nada menos, o resultado vai ser 139 meses, ou 11 anos e meio. Então, você precisa esperar 11 anos e meio para ter seu capital dobrado na poupança, seja era Banco do Brasil ou Caixa Econômica ou qualquer outro banco. Mas lembrando, isso quando a taxa estava 0,5% ao mês, alguns meses atrás. Agora, imagina aí, você vai esperar quanto tempo com essa taxa da Selic de 2% ao ano e a poupança rendendo 70% disso. E aí, quanto tempo deve ser isso?
Na próxima aula, a gente vai ver essa nova questão. Qualquer dúvida, questão ou reclamação, me mandem um e-mail. E se quiserem ter acesso a esses slides, só acessar a minha página docente.ifrn.edu.br/Juliana Schivani. Até a próxima, pessoal!